Seja muito bem-vinda e em si voltamos a falar de furunfá. Vou nem falar a palavra antes que o Instagram aqui me derrube, né? Então sim, vamos falar um pouco do conteúdo sexual, como ser sensual na cama, como se sentir muito mais segura, como se soltar na cama, porque é muito importante. A sexualidade, ela é extremamente importante dentro do nosso meio emocional, do feminino também, né? Porque muita gente fala aí do feminino, muita gente fica falando aí do feminino, né? De que feminino não pode isso, feminino não pode aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, e esquecem do feminino aonde? Na cama, mesa e banho. Então é sempre muito importante. Mas sejam todas bem-vindas. Hoje é Dia dos Amigos. Quero saber quem já mandou mensagem para os seus amigos, desejando feliz Dia dos Amigos. Quero saber quem tá aí, de onde você é. Vai me dizendo um pouquinho. Obviamente, né, ó, toda live sobre esse assunto temos um vinhozinho. Inclusive, a partir de hoje, pode deixar agendado. Toda quinta-feira, 8h30, voltamos com a nossa live, voltamos com esse assunto. E vamos falar sobre a sensualidade e também sobre o conforto de estar naquele momento, de se sentir segura, de se sentir bem e de se soltar. Quero saber de vocês, quem é que consegue se soltar de forma tranquila na cama? Quem consegue se sentir segura na cama? Quem é confortável na cama? Ou se vocês têm ainda tabus, têm um certo receio, têm uma certa agonia, me conte. E claro, já encaminha essa live para 3 amigas suas. Inclusive, eu já vou encaminhar essa live aqui para algumas amigas minhas também, tá? Já encaminha para 3 amigas que sabem que precisa desse assunto, que sabe que gosta desse assunto, de falar bastante desse assunto, já vai encaminhando enquanto o pessoal vai chegando. Tava doida aqui pra colocar uma musiquinha, mas infelizmente o Instagram não permite. Sejam muito bem-vindas, deusas. Monique, Dria, Paula, Tiago, Ailine, Lara, Severson. Sejam muito bem-vindos e já vai clicando aí no botãozinho de curtir. E claro, ao final dessa aula, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tem aqui uma bolinha, né? Uma falinha com a interrogação. Pode colocar sua dúvida ali, que eu vou trazer pra gente tirar todas as dúvidas de vocês, não ficar mais nada. Vou trazer, inclusive, 5 pontos importantíssimos. 5 pontos importantíssimos sobre se soltar na cama, sobre ser sensual na cama. Mas eu quero que você me diga, você se acha uma mulher sensual? Sim ou não? Responda aí pra mim, coloque aí escrevendo. Você se acha uma mulher sensual? Sim ou não se acha? Me diz aí. Se você se acha ou não se acha uma mulher sensual. Cadê vocês? Ó, hoje a minha taça não está tão cheia, tá? Pra gente se prolongar logo nessa live, né? Porque ainda é quinta-feira. Se preparar pra quinta-feira. Vamos, mulherada, cadê vocês? Vocês se acham ou não se acham sensuais? Ó, a palavra diz que não, movimentos são muito pesados. Olha, a Ediane falou sim, muito bem. Vamos lá, Paula, mas inclusive como é que tá a dança cigana, como é que tá os remolechos, como é que tá inclusive a dança do ventre, ela ajuda a você se soltar, é praticamente do mesmo jeito. A Beth, nem sempre, como assim? Nem sempre. Em que momento você se considera sensual e em que momento você não se considera sensual? Oi, a Monique também, depende do dia. Depende do dia ou depende do teor alcoólico, né? Porque muitas mulheres só conseguem ser sensuais ou acham que são sensuais quando estão bebendo, né? Quando já estão
lá com o teu alcoólico lá em cima, aí sim. Você sabe por que muitas vezes a bebida, né, faz com que a mulher fique mais sensual? Você sabe por quê? Porque a bebida, o álcool em si, ela nubla o nosso neocórtex, que é o sensor do racional. Quando nubla esse sensor do racional, a gente, digamos que finge temporariamente não ver crenças, não ver tabus, não ver os filtros negativos, não ficar se julgando, não ficar se comparando. Por isso que muitas vezes com a bebida alcoólica, a pessoa consegue se soltar mais, entende? Mas, claro que a gente pode ser assim, sem ficar levando isso pra bebida alcoólica ou não. Mas, estávamos falando inclusive do Dia dos Amigos. Você já mandou uma mensagem pro seu melhor amigo, pra sua melhor amiga? Você sabia que hoje é Dia dos Amigos? Me diga aí, você já mandou mensagem pros amigos de vocês? E eu quero que você me diga se você já mandou mensagem para esse seu melhor amigo, já mandou mensagem para essa sua melhor amiga, ou inclusive já postou no Instagram, né? Ai, feliz Dia dos Amigos, tal. Você já chegou a postar no Instagram sobre o Dia dos Amigos hoje? Porque todo mundo tava postando no Instagram sobre o Dia dos Amigos hoje. Já para algumas. E eu quero saber de você, se você já se olhou no espelho hoje, e disse pra você, feliz Dia da Amiga. Será que você esqueceu de se parabenizar? Pois é. O ponto mais importante da sensualidade, mais importante, é se colocar em primeiro lugar. Se amar. Se priorizar. Se conectar com você. Se você não faz isso... Se você não faz isso, é como se os outros fossem mais importantes. Então, quando simplesmente... Pronto, hoje, depois dessa live, ou então agora, vai, pega o celular, vai até o espelho agora, olhe pro espelho e diga, feliz Dia da Amiga, sua grande gostosa. Se permita falar isso em voz alta, inclusive, tá? Em voz alta, olhe pro espelho e diga, feliz Dia da Amiga, sua grande gostosa. Por quê? Porque se você não faz isso, se você não se coloca em primeiro lugar, quem é que vai te colocar? Aí você vai ficar esperando que o outro coloque. Mas vamos lá. Não estávamos falando disso. Eu quero saber se você sabe qual é o maior órgão sexual. Me diz aí, se você sabe qual é o maior órgão sexual. O maior do mundo. Qual é o maior órgão sexual? Tu sabe dizer? Me diz aí se você sabe dizer qual é o maior órgão sexual. E já encaminha essa live para suas amigas, tá? Já encaminha para suas amigas pra gente falar um pouco do furunfaude. Falar um pouco de sexo. Entender um pouco o que é o sexo. Me diz aí, ninguém sabe qual é o maior órgão sexual? Pele. Lena só faz rir, né? Olha, Diane tá top. Todos os dias me olho no espelho de calcinha e digo, você é muito gostosa, viu? Certíssima. Pele. Olha aí. Ah, muito bem, Paula. Aí, tá vendo essa aluna top? Exatamente. O maior órgão sexual é o cérebro. O sexo está no cérebro. A partir daqui é que vai levar para todo o restante. O sexo primeiro começa na mente. Por isso que primeiro ponto importantíssimo para a pessoa se sentir sensual e se permitir na cama, ser leve na cama, se soltar na cama é para de se comparar. Para de se comparar.
Nesse momento, precisamos agir muito mais como homens e parar de se comparar. Quando estiver na cama, esteja ali presente. Quando estiver transando, esteja fazendo sexo. Aí me diz se vocês não são assim, né? Boa parte, não todo mundo. Tá lá na hora do sexo, eita, esqueci de pagar uma conta. Eita, e as crianças? Eita, e os meninos? Eita, mas será que ele não tá vendo minha estria? Será que tá vendo minha celulite? Ai, meu Deus, nessa posição eu não fico bonita. Não, tá muito claro aqui, ele vai ver que eu tô com os peitos caídos. Ai, não, ele vai ver meu buchinho. Quem de vocês não já pensou isso e o orgasmo foi lá pra casa da peste? Sumiu ele. Simplesmente desapareceu. Quem de vocês, na hora que tá lá na cama, transando, começa a pensar em um monte de coisa? Começa a ficar receosa de ti. A posição que você está, tá mostrando seu buchinho. A posição que você está, tá mostrando o seu seio que tá mole. A posição que você está, tá mostrando suas estrias, tá mostrando sua celulite. Quem de vocês já passou por isso? Aí, muita gente no meu consultório chega dizendo, Amanda, não consigo ter orgasmos, ou demoro muito pra ter um orgasmo, ou eu não consigo ter com penetração, ou eu não consigo isso, não consigo aquilo. Tu não tem noção de quantas mulheres chegam pra mim com essa reclamação. A moebinha, exatamente. Mas sabe por quê? Porque vocês ficam pensando. Parem de pensar. Pare de pensar. Quero que vocês escrevam aqui embaixo. Olha, Diana é top, sou gordinha e amo meu corpo. Foda-se porque eu quero ter prazer. Exatamente. Escreve aqui embaixo. Parando de pensar. Na hora do sexo. Pensa no sexo. Na hora de ter prazer, pensa em ter prazer. Esquece o resto. O homem, inclusive, quando tá lá na cama, pode estar caindo o mundo, pode estar caindo temporal, pode estar tendo terremoto, pode estar tendo tiroteio. Eles não estão nem ouvindo. Sabe nem o que tá acontecendo ao redor deles. Enquanto a mulher tá pensando em 300 coisas. Por isso que muitas vezes, né, eu já tive uma amiga, inclusive, que ela, nas nossas conversas, ela disse, Amandinha, eu entendi que o problema não eram os homens com quem eu saía, era eu. Eu não conseguia estar presente. Eu não conseguia estar ali. Se o homem está com você, é porque ele quer estar com você. Então, se permita. Então, um ponto muito importante, para de se comparar. Escreve aí embaixo. Para de se comparar. Bota aí, gritando aí embaixo. Para de se comparar. Todo mundo diz uma pra outra agora. Para de se comparar. Escreve aí pra saber que vocês tá fazendo sentido. E vamos alinhar, tá? Toda vez que estiver fazendo sentido e for a live mais de 18, quero que vocês encham aí de foguinho. Escreve aí um monte de foguinho e taca a mão nesse coração. Escreve aí um monte de foguinho e taca a mãozinha nesse coração. Que já tá mais do que na hora de você sentir prazer. Porque o prazer é fonte de muita coisa. A libido em si é fonte do dinheiro, de autoestima também, do amor próprio. A libido é energia. Libido é sempre energia. Entende? Outro ponto também é parar de reclamar. Porque tá tudo bem se você não tá gostando do seu buchinho. Mas você tá fazendo o quê pra mudar? Ai, Amanda, eu não gosto do meu bucho. Não gosto da minha barriga. Não gosto nos meus braços. Aí você só fica reclamando. Para de reclamar.
permite agir, se permite fazer. Para de reclamar, porque nenhum homem aguenta tanta reclamação. Ou você aceita exatamente do jeito que você é gordinha, tal, não sei o que, tá tudo bem. Ou você olha pro seu corpo e diz, ok, eu me amo, mas eu quero mudar. E vai lá e muda. Ou para de reclamar. Porque ficar reclamando nenhum homem gosta. Inclusive os homens que estão aqui na live. Quando a mulher fica reclamando o tempo inteiro, vocês gostam? Quando a mulher fica dizendo, ai amor, eu tô gordinha. Ai amor, eu tô com a bunda toda cheia de estria. Ai amor, eu tô com a bunda toda cheia de celulite. Ai amor, eu tô assim, aquilo outro. Me diga aí, homens, se vocês gostam dessa tanta reclamação. Se na maioria das vezes vocês nem estão vendo isso. Vocês não estão percebendo isso daí. Quero saber de vocês, que eu sei que tem homem na live. Quero saber de vocês se vocês não acham chato, realmente, quando a mulher fica reclamando o tempo inteiro disso daí. Enquanto vocês respondem, que aqui tá dando um delay pra mim, quero que vocês me digam. Não adianta. Vocês ficam querendo que o outro aceite vocês, só que vocês não se aceitam. Ah, ele tem que aceitar minha celulite, mas tu não gosta da sua celulite. Ah, eu tenho que aceitar minha estria, mas tu não gosta da sua estria. Ah, ele tem que aceitar o meu buchinho, mas tu não gosta do seu buchinho, nem faz nada pra mudar. Oi, Alessandro, tudo bom? Ali, ó, corta o clima, reclamação é péssimo. Ai, muito bem, amor, você é top, esperto é você. Namora alguém que não reclama, só faz as coisas que tem que fazer. Faz o que precisa ser feito, até na cama. Então comece a perceber sobre isso. Outro ponto aqui. Mulheres, deusas da minha vida. Assuma o controle na hora do sexo. Não fica parecendo uma boneca inflável. Não fica parecendo a estrela do mar. Não fica imóvel. Não fica esperando que eles façam tudo. Se mexe. Assuma o controle. Ai, Amanda, mas o feminino espera. O feminino não pode fazer isso. O feminino não pode ser aquilo. Estão ensinando errado, tá? Dentro da cama, o feminino é passivo, mas ele é ativo também. Ela toma a iniciativa, ela diz o que quer, ela fala as frases que precisam ser faladas. Então se permita assumir o controle dessa situação de vez em quando. Assuma o controle, se permita ter esse controle. Quero saber de vocês, quando estão com um parceiro, se vocês do nada dão aquele abraço bem gostoso e dá aquela palpada. Do nada, assim, ele tá lá fazendo alguma coisa aleatória, vocês, ó, dão aquele abraço por trás e apalpa. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Ai, Amanda, mas eu não tenho relacionamento. Eu estou solteira. Comece a incitar a imaginação dele. Comece a trazer a imaginação desse rapaz com quem você quer sair. De forma subliminar. Porque sim, se for direto, aí vai ser muito no masculino. Ali, amo a cara de assustado. Exatamente, é a cara de assustado, mas é 2 segundos e está pronto já. Eu saí com um homem que eu assumi o controle e ele não gostou. Depende do tipo de controle que você fez. Depende do tipo de controle. Uma coisa é assumir o controle e ficar mandando e desmandando na hora. Outro é assumir o controle e fazer de forma diferente. Vou dar um exemplo aqui de assumir o controle na hora do sexo, tá bom? Vamos lá. Vocês estão lá no bem bom, se agarrando, tal, beijando, mão aqui, mão ali, não sei o quê. Aí você para, olha pra ele e diz pra ele, calma. Agora sou eu que mando. Ele vai tentar te agarrar, você vai segurar os braços dele e diga, eu mando agora. Agora você me obedece.
E vai começar a excitar, vai começar a dar beijos no corpo dele, vai começar a beijar o pescoço, beijar o peito, tocar no peito dele. E isso sem chegar nos órgãos genitais. Entende? Exatamente, poderosa. Cada caso é um caso. Lógico, para um primeiro encontro é pra fazer isso? Não! E o privilégio de ter você? Você é o prêmio. Não é pra entregar tudo de bandeja assim no primeiro encontro, não. É pra ter prazer no primeiro encontro. Total prazer. Tenha todos os prazeres que você quiser. Mas isso é com o tempo, até porque precisa conhecer o rapaz também. Precisa ver o que é que ele gosta, o que é que você gosta, o que é que os dois estão alinhados ali pra ter prazer, os dois juntos. Entende? Então comece a assumir o controle um pouco. Se permitir dançar, assumir o controle no feminino é dançar pra essa pessoa. Dança, põe uma música e começa a dançar pra ele. Faz um striptease pra ele. Dá beijos mais calientes. Isso é assumir o controle. Entende? Talvez tenha sido muito, digamos assim, muito agoniada na hora e ele ficou assustado. Por isso que é muito bom também selecionar o parceiro. Qualquer tipo de parceiro não vai funcionar. Terceiro ponto. Tenha postura. Postura é muito importante. Se eu começasse a live desse jeito. É porque, sabe, o sexo Então, é porque o sexo é importante, né? Pra isso. De cabeça baixa, ombros baixos, pesados. Se eu começasse a live desse jeito, você ia ficar? Não. Por isso tenha postura. Se coloque na postura. Uma mulher sensual, ela tem costas retas, ela tem o nariz olhando pra... O nariz olhando pra pessoa é ótimo. O nariz reto, os olhos estão olhando pra pessoa, tem um olhar triangular. Tu sabe o que é o olhar triangular? Isso daí é uma crença. Eita, crença, chega a doer no meu coração. Uma mulher, quando é bem resolvida sexualmente, assusta os homens. Não, Ediane. Então, na verdade, tu tá atraindo meninos e não homens. Tá aí o problema do porquê ele se assustou. Tá aí o problema do porquê ele se assustou. Porque você atraiu um menino, tu não atraiu um homem. Exatamente. Eu acredito que a melhor forma de ser sensual é amar-se, respeitar a si mesma e ser senhora do seu próprio prazer. Sim, também. Também. Porque você precisa ser sensual pra você, pra saber ser sensual pro outro. E as minhas deusas do SNR todas ligadas, né? Vocês são maravilhosas. SNR aí, topada, exatamente. Olhar triangular. Olho, olho e boca. E pra complementar, trazendo pro lado da sexualidade, quando você fizer isso, pensa em sexo. Pensa em sexo. Olho, olho, boca, pensa em sexo. A energia do nosso corpo, ela vai muito além. O homem pode não estar entendendo, mas só o fato de você pensar, ele vai saber exatamente o que você quer. Isso também já dá um ar de sensualidade. Isso também já dá um ar de leveza. Entende? Então comece a pensar em sexo. Eu quero saber de vocês aqui. Quem acha tranquilo pensar em sexo? Ou acha que é pecado? Ou se sente culpada? Ou se sente agoniada? Ou tenta não pensar em sexo o tempo inteiro não, né? Quando vem, tenta não pensar em sexo, tenta deixar... não, que besteira, eu não posso estar pensando essas coisas. Não, o que é que ele vai pensar de mim se eu quiser alguma coisa? Quem de vocês ainda aqui, essas deusas transantes aqui, ainda acha que é errado, ou que é pecado, ou que não pode pensar em sexo? Quem aqui ainda pensa isso?
Muitas vezes temos muitas crenças religiosas, principalmente crenças religiosas, que acabam impedindo a gente de ter o prazer que a gente quer. Quantos de vocês não já ouviram quando era criança de que menina não pode isso, menina não pode aquilo, fecha as pernas que é feio, sexo é sujo, cuidado, ninguém vai te querer. Quem daqui já ouviu isso? Ninguém vai te querer se você for muito ousada. Mulher tem que ser recatada. Você precisa ser quieta. Se comporte. Não pode usar batom vermelho, que é de puta. Quantas vezes vocês já ouviram falar disso daí? Quantas crenças já? O que você já ouviu falar quando era criança? Tudo isso muitas vezes nos trava, mesmo que de forma inconsciente. Então comece sempre a observar. Tá fazendo sentido, gente? Bota aí, tasca aí um monte de foguinhos se tá fazendo sentido pra vocês. Tasca aí um monte de foguinhos se tá fazendo sentido pra vocês. O quarto ponto muito importante é: vista-se pra matar. Vista-se pra arrasar. Vista-se de forma sensual e não tem nada a ver com a forma sexual. Vocês sabem a diferença do sensual, de se vestir de forma sensual e se vestir de forma sexual? Sabe a diferença disso? Entre um e o outro? Lembre, gente, que homens, eles são muito visuais, tá? Mulher, a gente tem três canais, inclusive, tá? Visual, auditivo e sinestésico. É o sistema VAC. Visual, auditivo e sinestésico, certo? Os homens, eles são muito visuais. Os homens são muito visuais. Então, sim, eles querem ver a mulher. A mulher é muito sinestésica. Elas querem sentir o homem. São os principais dentro do sexo, tá? Não significa dizer que não tenha homens auditivos, não significa dizer que não tenha homens visuais e vice-versa. Todos têm. Mas dentro do sexo, o homem prioriza o visual, o ver, o olhar. Então, a diferença entre sensual e sexual é, primeiro, a mulher que se veste muito sexual, o homem vai ficar, claro, mas ele não vai casar. Ele não vai ter um relacionamento. A mulher que se veste sensual, sim. Sexual, as roupas de show, tá? Porque eu sei que fora do show elas não se vestem assim. Mas a roupa de show da Anitta e Luísa Sonza. Sonza, né? Acho que é o nome dela. Da Anitta, vamos falar da Anitta. A roupa de show da Anitta. Ali é sexual. Praticamente só tapa os bicos. O negócio enfiado lá no rego. Mostrando tudo. Isso é sexual. Uma mulher sensual, se ela mostra o decote, ela cobre as pernas. Se ela mostra as pernas, ela sobe um pouco mais a gola. Por quê? Homem é visual, ele gosta de ver pele. Pele é importante. Então ele vai gostar de ver pele. Se você cobre um lado, você descobre o outro. E também você pode ser extremamente sensual de gola alta. Mas mostrando a pele, muitas vezes os ombros, um batom vermelho, um salto, a elegância, a postura, o jeito de andar. Entende? Manda, você acha que se uma mulher não for sensual pra si mesma, se ela não gostar do próprio corpo, ela vai conseguir seguir esses passos com eficácia? Com eficácia, não. Ela consegue até seguir esses passos,
mas não com eficácia. Porque o primeiro passo é sempre o se amar. Por isso que o primeiro passo é parar de se comparar. Porque quando você para de se comparar, é porque você tá se aceitando e tá se amando. Tá se colocando em primeiro lugar. Se você não para de se comparar, se você não olha pra você e começa a dizer, ok, eu me aceito, eu me amo, eu sou sensual pra mim. E olhar para o espelho e dizer, caramba, você é uma grande gostosa. Não adianta. As pessoas só vão conseguir ver em você o que você consegue ver em você. Eu quero que vocês façam um teste. Vou passar um exercício agora pra vocês. Façam um teste. Vocês vão fazer todos os dias, de manhã ou antes de dormir, vai se olhar no espelho e se elogiar. Não te chamar de gostosa, tá? Não se chama de gostosa, não. Pra não ouvir esse elogio de pessoas que você não conhece. Mas chame do elogio que você gostaria de ouvir. Por exemplo, caramba, você tá muito linda hoje. Ai, você tem uma energia maravilhosa. Chama do mesmo elogio durante uma semana. Você vai me dizer se você não vai começar a receber esse mesmo elogio que você está se fazendo. Entende? Se você não vai dizer se esse mesmo elogio que você está se fazendo, você vai receber. Porque assim, quando você vê em você, os outros também enxergam. Então comece. Se é linda que você quer, se quer usar o adjetivo linda, ok. Todos os dias, durante essa semana inteira, tu vai se olhar no espelho e dizer, você é muito linda. Você está muito linda hoje. Ai, Amanda, mas eu não me acordei tão linda hoje. Não importa. Tu vai olhar no espelho, fazer a postura e dizer que está muito linda. E só faz isso. 7 dias. Depois me conta no Instagram. Me conta no direct. O que foi que se sentiu? A mulher dona do seu próprio prazer, ninguém controla. Ninguém controla. Mas tem que ter muito cuidado com o ego e com o vício. Porque muitas vezes também tem a autocomparação. Eu sou dona do meu próprio prazer. Não preciso de ninguém. Eu sou dona do meu próprio prazer. Ninguém me toca como eu me toco. Eu sou dona do meu próprio prazer. Não vou sentir prazer com o outro. Eu sou dona do meu próprio prazer. O outro não é importante. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é ego. Sim, você precisa saber onde é que você sente prazer. Você sente prazer, soube onde é que sente prazer, se dá prazer, até pra poder explicar pro outro. O outro não é obrigado a adivinhar como é que você sente prazer. Da mesma forma que você também não é obrigado a adivinhar como é que ele sente prazer. Entende? Fez sentido até aqui? E o quinto ponto é: não se leve tão a sério. Não fique se levando tão a sério. Parece que tem que acertar. Não, porque eu tenho que botar a perna ali, porque eu tenho que botar o braço aqui, porque eu tenho que beijar daquele jeito. Aí você tá pensando, ao invés de se permitir a estar no sexo. Então para de ficar pensando demais. Se permite a estar. Se permita se divertir. Quem aqui, talvez vocês fiquem com vergonha de falar, mas quem aqui já, na hora do sexo, inclusive, soltou os peidos vaginais? Vocês sabem, né? O que são as flatulências vaginais, não sabe? Quem aqui já acabou fazendo isso? E ficou com vergonha, ao invés de se divertir com a situação. Então se permita a não levar a vida tão a sério. Porque quando se permite fazer isso, brincar, se divertir, aí sim, ó, dá uma vergonha. Se permita rir junto e continua, porque se o prazer tá gostoso, você vai ficar com vergonha, vai rir, mas vai continuar. Então são esses os pontos que vai precisar. Entende? Comece a rir de você. Não fique tão agoniante com isso. Já assim, é só agir naturalmente, rir e continuar sentindo prazer. Exatamente, Tanis. Ria e continue sentindo prazer.
Larga o chicote. Para de ficar se cobrando eternamente. Larga esse chicote. Se permita se divertir. Se permita curtir esse momento. E lembre sempre. Se amar em primeiro lugar. Se priorizar. Estar solta na cama é estar confortável com você. É estar confortável com você. Então se permite estar confortável com você. Sim, com certeza, o pompoarismo ele ajuda bastante porque ele ajuda nos músculos da vagina. Mas se permite estar confortável com você, gostar de estar com você, gostar de se sentir bem, sentir prazer com você. O homem, em regra, se ele estiver com você, ele só está sentindo prazer. Ele não está preocupado no que você está pensando dele, não. Se por um acaso o homem estiver muito preocupado sobre o que você está pensando nele, ele é inseguro. E mesmo os homens que são muito inseguros, ainda assim, se permitem se soltar na hora do sexo. Se permitem ter prazer na hora do sexo. Se permitem se libertar na hora do sexo. Fez sentido, deusa? Hoje eu trouxe essa introdução aqui sobre sexualidade. Vou buscar trazer um pouco mais aqui. Inclusive, tô trazendo muito mais conteúdo, tá? Vou começar a falar de sexo sem falar pro Instagram não me bloquear, né? Mas vou falar mais desses conteúdos, inclusive, em um espaço fechado. Por que o espaço fechado? Porque é muito tabu. Eu mesma, há alguns anos atrás, fui bloqueada várias vezes aqui nesse Instagram. Por causa disso. Porque eu ensinava as mulheres a sentir prazer com elas mesmas e também dar prazer. E o que acontecia? Bloqueada. O tempo inteiro era bloqueada. Por isso que agora eu tenho um espaço fechado para isso, que é o Magnetize. Magnetize é o meu xodozinho, onde lá eu falo sobre sexo, sobre paquera, sobre a autoaceitação, sobre sensualidade. Lá eu falo de tudo isso e mais um pouco. Eu vou acompanhar vocês nesse processo. Então, durante essa semana, já me acompanhe nos stories. Eu vou trazer muito a respeito disso. Vou trabalhar, vou olhar tudo isso pra vocês, pra que seja mais gostosinho. Porque o sexo, pra ter prazer, precisa ser gostosinho. Você precisa se aceitar. Precisa olhar pra você e dizer, caramba, que mulher linda. Que mulher gostosa. E mudar o que quiser mudar. Mudar o que precisa mudar. Fez sentido, deusas, pra vocês? Eu vou deixar essa live salva aqui nesse Instagram. Só até amanhã de manhã. Depois eu vou mandar ela lá pro YouTube. Justamente pros tabus, tá? Os tabus aqui é demais. Não posso nem botar muitas coisas aqui, senão recebo bloco. Então já encaminha essa live pra sua amiga. Já encaminha pras pessoas que vocês gostam. Se permitam sentir isso. Se permitam se conectar com você. Cada vez que você se conecta com você, tudo flui mais fácil. E toda quinta-feira, 8h30, exatamente. Quinta-feira, 8h30, eu vou fazer live. Vou falar sobre o feminino. Vou falar sobre paquera. Vou falar sobre sexualidade. Vou falar sobre mentalidade. E a mentalidade engloba tudo. Porque, como vocês mesmos disseram, o maior órgão sexual é o cérebro. Maior órgão sensual, cérebro. Se você não muda a sua mentalidade, nada funciona. Nada funciona. Então mude sempre a sua mentalidade. O seu cérebro. Quando você muda o seu cérebro, tudo se transforma.
tudo muda pra você. Então vamos falar muito sobre mentalidade. Já deixei registrado aí na agenda que toda quinta, 8h30 da noite, estarei aqui. E ó, cheiro pra vocês, uma ótima quinta. Durma muito bem, fique com uma noite bem gostosinha. E vou deixar essa live salva e já envia para suas amigas. Cheiro, cheiro.